Salve, salve, gurizadinha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Dr. Gutuvazzi aqui no YouTube. Esse é o vídeo da carta de número 5. Augusto, não tenho ideia do que é a carta que tu tá falando. Pois deixa que eu te explico. Eu decidi, semanalmente, fazer uma carta para guiar uma trilha de conhecimento em medicina preventiva, em medicina do estilo de vida, que mistura não só prevenção e saúde, mas também filosofia, propósito de vida. E eu quero aqui pensar, trocar ideia, deixar colorido o que tem preto no branco na carta. A leitura da carta costuma não demorar mais que algo em torno de 5, 10 minutos. Eu não faço uma carta muito longa. E os vídeos tenho procurado fazer algo em torno de 15, 20 minutinhos. Fechou? Se tu curte mais ver o vídeo, vê o vídeo. Se tu curte mais ler a carta, lê a carta. Se tu curte muito, lê os dois. Reflete, tira tuas próprias conclusões. Comenta aqui o que tu acha, se foi bom, se foi ruim. Deixa o like ou deixa o dislike também, se tu não gostar, não tem problema. Então, o título da carta de número 5 é Produtividade sem presença. O caminho de volta ao florescimento. Falei certo? Produtividade sem presença é exaustão. O caminho de volta ao florescimento. E salve, salve, gurizadinha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Dr. Gutuvazzi no YouTube. Esse é o vídeo da carta de número 5. Augusto, não tenho ideia que carta é essa. Não tem problema, eu te explico. Eu decidi, diante da vastidão de conteúdo preventivo em saúde, fazer uma carta semanal para nortear uma trilha de conhecimento. Conhecimento para quê? Para uma medicina que age antes da doença acontecer e ela não fala só em doença, ela está concentrada no aspecto positivo da vida, na filosofia de existir, no sentido de propósito. E de uma forma clássica, a gente pensa em ir no médico quando tudo deu errado. E vai seguir sendo assim, porque essa é a nossa profissão. Mas eu acho muito interessante o que nos faz viver com qualidade, mais do que viver mais tempo ou viver sem sintomas. Quais são os determinantes da felicidade humana? Então, a carta de número 5, eu dei o nome dela de Produtividade sem presença é exaustão. Um convite de volta ao florescimento. Vamos por partes. Eu quero transportar vocês para a época, assim, 100 anos atrás, onde a tecnologia ela era mínima. E eu quero indagar se vocês acham que a percepção do tempo de uma pessoa que vivia 100 anos atrás é igual em relação a nós, hoje em dia. E de forma alguma eu quero mitigar todos os benefícios que a tecnologia nos deu. A ideia não é voltar atrás e ser um homem das cavernas. Longe disso. Em contrapartida, eu quero falar de um efeito colateral. Porque lá atrás, as pessoas só tinham como conversar ou através de carta, que devia ser uma função absurda, ou pessoalmente. Pronto, acabou. Em contrapartida, hoje em dia, nós conversamos em potencial
com qualquer pessoa a qualquer instante. E a conversa digital, ela gerou no nosso cérebro, em 100 anos, algo que nunca era conhecido, que é a interação humana à distância. E a interação humana à distância, se vocês forem parar para pensar do ponto de vista neurobiológico, ela é totalmente desconhecida para o nosso cérebro. E ela existe em todos os aspectos da vida. Desde o parceiro íntimo, pai, mãe, filho, filha, família, amigos, trabalho, compra e venda, de tudo. Agora a gente vive conectado o tempo inteiro. Notificação, notificação, notificação. Rede social, like, 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 like. Tudo acontece muito rápido, muito rápido, muito rápido. E a nossa atenção, se tu olhar, não precisa ir longe. Olha o bichinho que tá na tua casa. Olha o teu cachorro, teu gato, teu... Eu ia falar papagaio, mas papagaio não é muito comum de ter em casa. Teu canarinho. Em geral, eles estão contemplativos, vivendo o momento. Eles não estão sendo bombardeados o tempo inteiro de preocupações. E o grande debate aqui é como a gente pode viver num mundo que neurobiologicamente o cérebro não está preparado, como que a gente pode usufruir dos benefícios da tecnologia e ainda assim nos proteger dos danos impotenciais que a tecnologia causa. Porque todas essas notificações, todos esses prazos, eles nos colocam num estado... Vem cá, gatinha, vem cá. Eles nos colocam num estado de tensão constante, no qual o viver o presente, o estar fazendo o que eu estou fazendo agora, virou cada vez mais difícil. Porque tu pode estar fazendo... Estou no trabalho. O que é o mais comum? Ou tu tá preocupado com alguma coisa que aconteceu, ou tu tá preocupado com alguma coisa que vai acontecer. E aquele momento que tu tá ali, na verdade, tu não tá focado naquilo ali. E o mesmo passou a acontecer nas nossas relações familiares, íntimas. A gente tá com a pessoa que a gente gosta, tá com a pessoa que a gente ama, mas a nossa cabeça, às vezes sem a gente nem se dar conta, ela foi para outro lugar. E isso não foi inventado pela tecnologia. A culpa não é da tecnologia. O sofrimento humano não existe por causa da tecnologia. Mas ele é acentuado. Esses traços ansiosos de viver no passado, ruminar o passado e ansiar o futuro, eles são amplificados pelos nossos smartphones, pelos nossos tablets, pelos nossos notebooks. Ponto. E eu não tô aqui falando de ti ou do fulano, eu tô falando de mim. Eu vivo isso muito. Eu tenho uma rotina que eu acordo cedo. Faço meu treino da manhã antes de trabalhar. Vou pro hospital. Trabalho. Passo a manhã atendendo pacientes internados com doenças que foram desencadeadas ou então agravadas pelos fatores de risco que a gente tanto fala aqui. Falta de sono, alimentação de má qualidade, falta de atividade física, sem controle de estresse.
excesso de tóxicos, principalmente cigarro e álcool. Então essas pessoas, elas são acometidas por essas doenças que não são fruto do acaso e elas internam precocemente e com sintomas graves. E esse é o meu trabalho, redigir a internação delas. Conduzir que exames vão me pedir, como é que vai ser, vai ficar quanto tempo no hospital, como é que vai ser o pós-internação. É isso. Beleza, daí eu almoço. Aí de tarde, ou tem treino, ou tem o outro hospital que eu trabalho. Sempre levo marmita, como no meio da manhã, no meio da tarde, ali quando dá. De noite, às vezes tem treino de novo. E 7, 8 da noite eu encerro o dia exausto. Então é uma coisinha depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. E tem semana que é pior. Tem semana que é muito ruim. Em termos de muito trabalho, muito problema. E isso é a vida de quase todos nós. Então eu decidi falar minha rotina justamente para dizer que eu não sou um ser externo a esse assunto, vindo aqui não, eu vivo esse negócio, eu sofro com isso. E eu leio e aprendo e tento falar para vocês também como uma forma de como lidar melhor com isso. E então chega uma hora que é engraçado, que a gente tá numa correria, numa correria, numa correria, numa correria. E alguma vez tu já parou nessa correria e pensou, por que eu tô fazendo isso? Qual que é a finalidade? Qual que é a luz no fim do túnel? Qual é o motivo para minha ação se tu colocar num caderno todas as ações que tu teve no dia? Qual foi a finalidade dela? Isso recebe o nome de intencionalidade. Porque se tu não sabe o objetivo de cada ação, tu tá indo para um lugar que tu não tá controlando. Isso é muito comum. Por exemplo, eu acordo. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é verdade. Eu vou lavar a louça. Meio sonâmbulo ainda. Porque eu não gosto de lavar a louça. E daí eu aproveito aquele momento que eu tô ali acordando e eu vou lavar a louça. E é o único momento do dia que eu lavo a louça. É ali. E daí eu já boto água a ferver, já vou fazendo meus ovos, tomo um café. Aí eu lavo a louça primeiro, justamente, é intencional. Eu lavo a louça porque eu não gosto de louça. E eu já quero me livrar daquilo ali. E aí eu tô meio sonâmbulo, nem vou lembrar. Depois, eu tomo um cafezinho em jejum. Tomo um cafezinho. Por quê? Porque eu quero ter uma cafeína pro meu treino. Já faço meus ovos. Por quê? Porque eu sei que eu vou comer no meio da tarde. E eu sei que eu vou comer um depois do treino também. Então eu já mato 2 refeições ali. Óbvio, não é só ovo, né? Mas tá, uma parte das refeições. Daí eu treino. Por que eu treino? Porque eu sei que aumenta muito meu senso de autoeficácia treinar antes do trabalho. Eu chego no trabalho muito bem, obrigado, disposto para resolver todas as questões que os pacientes apresentarem com muito mais gana e, sabe, atividade mental positiva se eu já treinei. Eu me sinto eficaz, eu penso, pô, hoje eu já treinei. Tô chegando aqui de manhã, já treinei. Legal. Por que eu chego no hospital? Porque o meu trabalho é a forma de eu contribuir para a sociedade de maneira útil, tratar
com todo o meu potencial as doenças dos pacientes e, em retorno, eu posso ganhar a nossa moeda de troca, que é o dinheiro. Eu posso juntar para o meu futuro, quando eu não tiver mais vigor, eu não precisar trabalhar. E eu posso gastar com as coisas que eu gosto. Então tá. E assim o dia vai indo. Mas as ações, elas têm um objetivo. Qualquer ação tem um objetivo. Escovar os dentes tem um objetivo. Por que tu escova os dentes? Porque tu não quer que quando tu tiver 50 anos, teus dentes, tua gengiva esteja toda inflamada, teus dentes comecem a cair, ou então tu preza pela beleza. Não importa o motivo, mas tem que saber o motivo. Porque quando a gente não sabe o motivo das coisas que a gente faz, a gente se perde. Quando a gente está sem propósito, a gente se perde. E sabe o que acontece quando a gente está sem propósito? Tem um eixo, que eu já falei algumas vezes nos outros vídeos daqui. Mas eu gosto de dizer o que acontece dentro do nosso corpo que justifica biologicamente, cientificamente, todo esse papo que eu tô contando. E é justamente o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal. Tem um lugar no teu cérebro chamado hipotálamo. Quando a gente está sem sentido de propósito, quando a gente está perdido, a gente está numa situação de estresse. Essa areazinha do cérebro, chamada hipotálamo, ela vai lá e libera uma substância na outra, que é a hipófise. Hipotálamo, hipófise. E a hipófise, ela manda umas substâncias para uma glândula que está lá em cima do rim. E essa glândula se chama adrenal. E a adrenal, dentre outras funções, uma delas é secretar corticoides, em especial o cortisol. E qual é o efeito do cortisol no corpo? Junto com catecolaminas, a noradrenalina, acelerar o coração, deixar a respiração mais rápida, dilatar a pupila, porque a gente está num estado de ansiedade, a gente precisa enxergar melhor, sudorese, o suor, aquele borramento mental, aquela agitação. O que é o oposto para quando a gente faz uma tarefa que a gente sabe por que é o motivo. Quando a gente tem certeza que aquilo ali vai a favor dos nossos propósitos, do que a gente propõe para nossa vida. Aí aquilo dá um fluxo, uma tranquilidade, uma leveza. E ali tu sabe que tu está no caminho certo. Então são dois estados de viver muito diferentes. E é impressionante que eu queria convidar vocês a pensar num tempo de 2000 anos. Cara, 2000 anos atrás, um cara chamado Aristóteles, ele já falava sobre isso. E isso é fantástico, porque a gente percebe que, nossa, tudo que a gente pensa já foi pensado 2000 anos atrás, em termos de virtudes, valores humanos, 2000 anos atrás. Ele fala do conceito de felicidade, que é uma sensação subjetiva, ou seja, eu sinto ela de uma forma, tu sente de outra, ele sente de outra, ela sente de outra. É uma sensação subjetiva de bem-estar. É o viver bem, é o viver sem excessos. E a ciência, em 2017, através de uma das minhas maiores referências, que eu vou deixar também o link aqui, o professor Tyler Vanderwill, ele lidera um projeto chamado Florescimento Humano. Ele pega os conceitos de Aristóteles de 2000 anos
anos atrás que foram debatidos ao longo dos últimos 2000 anos pelos maiores filósofos, e ele transforma em dados. E ele cria 5 domínios de florescimento humano, que são os determinantes da felicidade humana. O primeiro deles, bem-estar físico e psicológico. Saúde física e psicológica. Entenda-se por saúde física, movimento, atividade física. E saúde psicológica, ela advém tanto interior quanto exterior. Como tu interpreta o ambiente que tu está inserido. As influências que o redor te traz. O segundo ponto é felicidade e satisfação com a vida. Depois, o propósito, que é justamente o que eu estava falando, com propósito, sem propósito, são 2 estados internos diferentes. Uma mesma pessoa, em diferentes dias, de acordo se as ações dela vão em direção aos propósitos dela, ela pode se sentir totalmente diferente em relação à vida, quanto se ela estiver fazendo algo que não vai em direção a esses valores de propósito. Virtude e caráter. O que é virtude e caráter? Significa fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. É dizer a verdade, honrar a família, respeitar o próximo, generosidade, tratar bem as pessoas ao redor, dizer a verdade, não roubar. São todas essas coisas que são tão, valores universais, que quando a gente segue, parece que dá uma paz, uma tranquilidade, uma calmaria. E quando a gente não segue, a gente sabe imediatamente, aqui eu fiz merda. É tipo aquele peso da mentira. Quando tu mente, tu sabe que tu mentiu. E aquilo gera aquele peso. Isso é virtude de caráter. E o último ponto seriam as relações profundas. E que isso está em sérias ameaças dependendo de a forma com a qual a gente lida com a rede social. Se a gente passa a demandar que as nossas relações elas sejam primordialmente pautadas na rede social, a gente faz com que o nosso cérebro desaprenda e lembrem, esse momento importante, a experiência molda a biologia do cérebro. A experiência molda a biologia do cérebro. A gente pode esquecer como ter relações profundas se a gente pautar tudo em rede social. E quais são os sintomas? Tipo assim, fala uma coisa mais palpável. Tu tá viajando muito. Eu viajo. Fala uma coisa mais palpável. Quais são os sintomas disso, dessa desconexão? E é isso que, por favor, entendam, não aparece em exame. Não aparece em exame. Vai no médico, vai estar tudo normal. Ele vai te dar um aval para tu seguir sendo do jeito que tá. Porque isso tem a ver com o direcionamento da vida. E gera fadiga, irritabilidade, problemas de sono, problemas com o peso, porque a alimentação ela pode entrar como uma válvula de uma direção errada na vida, uma desconexão
com caráter e virtude, uma falta de relações profundas, do sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esta tribo, a este lugar, a estas pessoas, a essa comunidade. Pessoas que participam de comunidades religiosas têm até 30% menos eventos cardiovasculares, entendam, infarto do coração, acidente vascular cerebral. Isso é muito poderoso. E eu vivo isso diretamente porque quando a gente fala em performance, os extremos das coisas, na verdade, os extremos, eles são iguais. Ele é o lado contrário de uma mesma coisa. Porque se eu viver no automático, acordando 4:30 da manhã, treinando, estudando, dando meu melhor ali com os pacientes, fazendo tudo isso, performance, estudando e treinando e performance. É a mesma coisa que não conseguir executar nada por estar totalmente desconectado de um propósito. Só que é o oposto. Nisso se liga o automático, a vida passa. E a gente não percebe. Então, nesse momento eu falo inclusive para mim e para todos vocês que estão nessa jornada de quero dar o meu melhor, quero mostrar serviço, quero trabalhar 15 horas por dia e ficar gigante na academia e, tudo que é relevante leva anos. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E qual é o caminho para o florescimento, então? O caminho para o florescimento, ele está justamente na intercalar blocos de performance com blocos de pausa e de descanso. Blocos de espairecimento, blocos de fazer nada, blocos de desligar, blocos de silenciar, de não ouvir nada, e blocos de estar presente fazendo uma coisa só. Posso te dar uns exemplos práticos? Primeiro, acorda, não toca no celular, faz a tua rotina matinal, cria ela. Pensa o que de ações, escovar os dentes, comer uma fruta, ficar 10 minutos em silêncio, ações, coisas que tu faz. Qual é uma rotina matinal que antes do teu trabalho vai te levar a uma maior probabilidade de executar o teu trabalho de uma forma mais presente e melhor? O que tu fazer antes de trabalhar pode te gerar uma satisfação tão grande que tu pensa, nossa, que legal que eu já fiz isso. Pode ser ler. Ler um jornal, ler uma página de um livro, passear com teu cachorro, fazer o café para quem tu ama e de vez em quando receber o café. Comer e mastigar e não fazer mais nada. Não conversar, não mexer no celular. Só mastigar por 15 minutos. Sair para caminhar no parque, num lugar que seja seguro, que tu se sinta seguro.
Ficar em silêncio alguns minutos. Fazer uma atividade física sem fone de ouvido e pensar no movimento que está fazendo ali na contração muscular ou na corrida. Sentir o vento, sentir as sensações que o corpo pode te dar. Sentir o tato, sentir o olfato, o paladar. O que eu não falei? São 5? São 5 sentidos. Isso exige parar. E parar hoje em dia exige um esforço gigantesco. E se a gente não aprender a parar e a gente ligar o modo automático, fazer uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra e recebendo 1 trilhão de notificação, a nossa vida vai passar. A gente não vai entender qual o propósito, porque são nos momentos de tédio que a gente tem criatividade. A gente ativa uma outra forma de programação neuronal dentro do cérebro em relação a quando a gente está trabalhando para quando a gente está no momento de tédio. Brincar, gente! Brincar, que nem criança. Brincar é muito importante. Seja na forma de esporte, aquele futebolzinho com os amigos, seja um jogo de tabuleiro, seja uma série, um filme, isso é importante. Junto com momentos de pá. Tipo assim, o momento que eu gravo o vídeo da semana. 2 horas. Eu fecho essas 2 horas. Eu fecho essas 2 horas. E, cara, é isso que eu vou fazer. Então eu gravo. E cá estamos. Então, assim, por favor. Semana 5. Pensa bem. Como tu tá intercalando teus momentos de produtividade com teus momentos de descanso. Porque isso importa. Fechou? Semana que vem tem mais.